sejam bem-vindos ao nosso Pode Papo com Elas. Três mulheres, três olhares e uma só missão. Eu sou Andréa Luiza, advogada da Sofia. Estou aqui sempre para o que vocês precisarem. Como sempre, estamos sempre nós três. Olá, pessoal. Sou Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Oi, gente. Lília Simonetti, empresária, dona da Lilá. Papo sério, alma feminina e bom humor você sempre vai encontrar aqui. Hoje o nosso tema é um tema que muitas pessoas podem também se identificar. Como sempre, nós sempre temos os temas que são vividos por cada um de vocês, né? E a gente sempre se encaixa em cada um deles. O tema de hoje vai pegar algumas pessoas de surpresa. Ela respondeu em silêncio. E venceu com classe. Vamos lá? Gente, a nossa história começa com a Clarissa, 42 anos, casada há 15 anos, mãe de um adolescente, empresária no ramo da estética, dessas mulheres discretas, observadoras e com brilho próprio. Um dia, ela começou a notar o padrão. O marido mais vaidoso, mais distante, mais ocupado. E então veio o clássico golpe. Uma mensagem do Instagram de uma conta com foto provocativa, legenda ousada e um tom venenoso. Você merece saber com quem ele realmente dorme quando diz que está em reunião. Imagina, gente. A tal outra mandou prints, fotos, até fez questão de mostrar que sabia detalhes da vida do casal. Mas Clarissa não reagiu, não chorou, não respondeu à amante. Ela printou tudo, enviou para o e-mail dela mesma, provas organizadas. Depois, desligou o celular, fez um café, leu um capítulo de um livro e dormiu com a serenidade de quem sabe que quem grita não tem controle. Quem observa, comanda. Marido estava viajando 3 dias depois. Quando chegou pela manhã, tornou a não dizer nada naquele momento. À noite, ela chamou para uma conversa. Mostrou as mensagens com tom de firmeza, sem elevar o tom. E disse: a diferença entre mim e ela é que eu não preciso competir com migalhas. Eu sou a mesma. Pediu o divórcio sem brigar, sem implorar. Ele que implorou e fazem 6 meses que ainda implora. A outra nunca mais mandou mensagens. E aí? E aí? Quantas pessoas se colocaram aqui, se viram, se perceberam nesse lugar de Clarissa? Comum essa questão da traição, e eu falei, inclusive, no primeiro episódio, sobre aquela fala de que eu considero uma violência contra a mulher, que outras mulheres dizem assim: todo homem trai. Todo homem trai. A gente não pode normalizar isso e achar que isso é uma coisa normal. A gente não tem obrigação de aceitar e criar essa história de que todo homem trai, então vou aceitar porque homem é assim. Assim como? Assim como? Por que homem é assim? A gente precisa parar de normalizar isso e compreender que não é assim. E aqui eu não estou fazendo uma crítica para aquelas mulheres que decidem ficar, que decidem perdoar. Todo relacionamento, cada um sabe o que é que passa e por que passa. Se é pelo amor, se é pela necessidade, pela história, se é pelos filhos, se é por medo. Cada um sabe o que sente, como sente e por que sente. Não tem isso de dizer, eu me sinto, eu não suportaria uma traição pela minha história, pelo que já vivenciei na minha vida, por outras questões. Mas para outra pessoa pode ser uma coisa mais viável do que se separar. Pode ser uma coisa no sentido de estabilidade financeira, no sentido de não sei, cada cabeça é um mundo, mas cada também um percebe isso de uma forma.
Mas também tem a questão da idade, da maturidade em que ela se encontra. O exemplo de Clarice, ela encontra se ela é uma mulher madura, É uma mulher estabilizada. madura. Então ela É. viu que ela não precisa aguentar muita coisa. Mas como eu digo, para quem já foi traída, eu já fui traída, né? Nos meus antigos relacionamentos, quando eu era mais jovem. E é uma dor absurda. É um mundo, o seu mundo se destrói, você se perde. E fora que naquela época eu sabia e eu aguentava porque eu queria, né? Porque Pois eu é, achava que isso Era tua separar escolha. era minha escolha. Isso. Que razão é essa que faz com que a mulher permaneça? Que varia, claro, né? Aí eu Cada acho que quando eu falo da maturidade, eu era muito imatura. Eu ainda fazia faculdade, né? Eu estava num casamento, mas eu aceitei muita coisa ruim que me prejudicou e que hoje eu já penso diferente. Eu acho que hoje eu já poderia agir como Clarissa, mais frio, comendo, né, mais devagarzinho, mas antes a imaturidade faz a gente aceitar muita coisa. E não é que homem pode, mulher não pode, e enfim. Não, gênero. Traição é respeito. respeito. É Todos dói, dói em todo Exato. mundo, É exatamente. respeito. E tudo vem por questão de maturidade, vem. E tem muitas pessoas que, apesar da maturidade, o homem ainda fala assim: você vai sair sem nada. Gente, quantas clientes eu tenho que falam assim, doutora, fazendo que eu vou sair sem nada. Isso, empresários, donos de loja, donos de vários comércios, e acha que porque está no nome dele é dele. As pessoas acreditam, muitas mulheres acreditam. Então, quando chega, me explica o que é está acontecendo, porque ele quer separar e diz que nada é meu. Não se preocupe. Falar que tem papagaio fala. Você tem casar em comunhão parcial de bens, o que foi adquirido juntos vai dividir, sim, ele pode morrer de gritar, estribuchar. Na traição, tem pessoas que aguentam porque acham que vai perder tudo. Isso, a Porque maioria é por isso, a É. maioria é pelo tudo financeiro. financeiro, acha que Ou não, eu não acho que tem tem como muito ponto de ficar. amor também. Eu acho que tem todas as razões do mundo. Agora, o que eu não concordo, eu concordo com quem quiser ficar, eu concordo com quem quiser sair. Cada um sabe o que é melhor para a sua vida. Meu lema sempre foi viver e deixar viver. Agora, o que eu não concordo é de dizer que todo homem trai, que isso é natural, que aceite porque homem é diferente. Não concordo. Concordo que homem é diferente, concordo que é diferente, que homens e mulheres eles têm coisas diferentes, como a gente já discutiu em outro episódio. A mulher é mais subjetiva, o homem é mais objetivo. Esses pontos. Agora, com relação a você ter um relacionamento e você trair porque sente isso, mais aquilo, outro, não Não, concordo. que muitos Esse ponto justificam que é não se hormonal, que não justifica. sei o quê, que homem não controla seus instintos. Não. Respeito é respeito e não importa. Exatamente. Quem Isso. quiser ficar, fica pelas razões que quiser. Agora, dizer que é assim porque nós não estamos vencendo, nós não estamos trabalhando, morrendo de trabalhar, ficando deprimidas, esgotadas, porque mudamos o cenário mudou, não dá mais para admitir que o homem pode trair porque ele é diferente, por isso, por aquilo outro. Não dá. Agora, tem muitos pontos que a gente precisa conversar, que é pertinente a gente trazer para a mesa, essa questão mesmo, né, de como reagir. Como é que você faz? Eu sempre discuto o ponto de ação e reação. Principalmente quando a gente está falando de religiosidade, de vida, de outras questões assim. Porque eu penso que a ação é muito tranquila. Suas ações é razoavelmente tranquila. Porque você pensa, você está. Agora, reagir traz para você uma coisa que não estava planejada, você não tem. Eu posso dizer aqui agora, eu vou fazer assim, assim, assim. Por isso eu não julgo Na hora completamente. ninguém sabe. Na hora, Porque Porque na a hora rejeição, você gente, não você sabe. entende como rejeição, como Reje- troca. abandono, E você Exatamente. se sente a a última, né, desvalorização. pessoa? Qual mulher que vai se sentir valorizada quando é deixada, Naquele trocada por momento. outro? O marido tem outro, o namorado tem Isso. outro. Como assim, né? Porque a primeira coisa que bate é a questão da autoestima, né? Isso, E aí já você vê, quer dizer, isso. uma mulher belíssima dessa já passou por isso. E várias vezes. Como assim? E a gente vê mesmo que Não é Nunca é beleza, não é não é beleza. Não é Exatamente, é isso que eu quero dizer. beleza. que o isso problema sirva- não é a gente, é o caráter. Que dele. isso sirva O problema para as tá nele. mulheres que Nele. passam por isso. Isso. Porque, mas o primeiro sentimento que tem é sentir-se a pior de todas as mulheres. E é normal você É se sentir assim, né? Porque é normal você sentir, mas não permaneça nesse sentimento. Procure Porque uma a falha é do ajuda. caráter, não é? Caráter E até dele. o exemplo do chinês Song Yu, alguma coisa que foi pego com mais de 1.500 homens lá na China.
E vários casados. Vocês não viram isso? Gente, foi notícia geral. Como foi? Um homem se vestia de mulher, ele botava uma peruca de máscara, uma coisinha bem feia, um homem bem assim, né, bem feio, com uma saia longa, uma blusa até aqui. Ele pegou simplesmente mais de 1.500 homens e filmavam as relações sexuais deles para todo mundo. Foi um caos na China, eu acho que foi na China ou Japão, algo assim. Todos, a maioria casado, tudo. E virou até meme na internet, porque ela, uma coisa tão feia, e mostrou assim, tá vendo que o homem para trair, ele não queria, não é nem a beleza, A porque melhor tão, mulher, a mais bonita. não, era uma coisa tão É a feia e obrigação de fazer consegui. uma coisa que é proibida, E, a gente, emoção do proibido. e outra, as Caráter, gente. Pra mim mulheres, é caráter e as acabou. mulheres É. Mas descobriram pelos vídeos. Acabou o noivado, aí mostrava as noivas, a coisa mais linda, vendo o vídeo do marido, dos namorados com essa song, alguma, é porque eu não lembro o nome. Mas lá você fica assim, chega o povo tirando onda, tem que ter a dancinha dela, porque era uma manga assim, hoje em dia, pra gente namorar e conquistar o marido, a gente tem que botar uma roupa toda coberta, uma saia longa, de máscara e fazer uma dancinha assim, porque viu que realmente não é questão de beleza, gente. Pelo amor de Não Deus. é. Cara, mas que a primeira sensação é essa. E aí, qual é a reação? Tem aquela que parte pra cima pra matar, que dá nele, que dá nela, que mata, que faz o quê? E também a gente não pode dizer, porque é uma mesa de mulheres, a gente fala em traição de mulheres, né? Mas tem as traições de homens também, porque as mulheres nunca saem matando, os homens partem pro feminicídio. Então, são esses pontos, que sentimento é esse que a pessoa tem ao sentir-se traído? Quer dizer, o que é que faz com que aquela pessoa que jura amor e tá ali tudo de boas, e muitas vezes está em casa, naquele amor lindo, e tem uma vida paralela ali, tem outra, Faz às vezes até outra questão, né? família, né? Que Isso. sentimento é esse que gera nessa mulher, esse sentimento de dor? Eu já conversei muito com mulheres que passam por isso, e elas dizendo que é uma dor, assim, devastadora. Porque acaba completamente com a autoestima. Dela e a família. Envolve, Isso. quando envolve filhos, principalmente também, né? É uma dor geral. Isso. E aí, às vezes, as pessoas ainda têm. E aí, vou falar, não é muito minha praia essa discussão de machismo e tal, e feminismo, essas coisas, mas é um fato que é muito gritante, que a primeira coisa que dizem para essa mulher é assim: não destrua sua família. Quando é o Segure, contrário. não destrua sua família. Segure o seu casamento, cuide do seu casamento, não destrua. E outro ponto que é bem triste é de que a primeira coisa que uma mulher faz quando é traída é correr para a academia, para o salão de beleza. Ela se culpa. Ela se culpa. Como assim, gente? Mas ela se culpa. Pode ver. Dia desses, era uma coisa na Já internet. dizem, né, que quando a mulher separa, principalmente por É, traição, ela isso. perde no mínimo 10 quilos. Isso. Eu achei engraçado uma coisa que eu vi no Instagram, que ele dizendo assim, o marido traiu, ela perdeu tantos quilos, foi pra academia, ajeitou a cabeça. Na verdade, ela parece que foi pro spa, foi pro personal, foi uma coisa boa que aconteceu na vida Na dela, vida porque dessa dela. virada e tal, porque, mas é um sentimento de culpa. De alguma forma, ela acha que foi ela que falhou no percurso, que E fez vai com que ele mostrar tivesse agora que não. uma falha de Isso. caráter, né? É uma falha de caráter que faz com que ele procure isso. Ainda ter esse sentimento de que eu sou, mas como tem mulher que diz, né? Que todo homem trai. Quer dizer, elas aceitam isso para que não pareça que é uma culpa dela, mas não é. Não é a culpa sua, é falha de caráter dele. Não é porque todo homem trai, é porque esse homem, ele tem o caráter frágil e traiu. E você não precisa justificar em busca de um justificativo para não achar que foi uma falha sua, porque também não foi. Isso é muito Olha, importante é discutir. triste. É triste você viver num relacionamento tóxico, né? Porque eu já tive um relacionamento tóxico, bastante tóxico. Foi 6 anos da minha vida. E sabe quando eu vi que era o fundo do poço da minha pessoa? Quando eu olhava assim, diz, eu sei que ele me trai, eu sei que ele mente para mim, eu sou enganada, mas eu não tenho coragem de deixar, não tenho forças, porque aparentemente eu achava que eu amava, que hoje em dia, né, com a consciência que eu tenho, eu acho que já não era amor, era paixão, né? E eu amava que eu cheguei e disse assim, eu nunca vou me separar. Então eu tenho
que criar coragem e aceitar essas traições, essa vida saindo, porque eu não tenho força. Aí entra um Eu me ponto, entreguei. um comentário que eu queria fazer, que eu já tinha feito aqui essa anotação. Mulheres que amam demais. Algumas situações que eu vejo de mulheres que se submetem a qualquer situação porque acham que não tem condição de deixar. Dependência emocional, O total. que é Totalmente. isso? Que bom que em algum momento Aí eu me escapei, acordou, eu escapei, viu? Só detalhes. É. Mas eu fico pensando, gente, o que Quantas não aconteceu? escaparam? Exato. Quantas É estão isso que eu tô vivendo dizendo. pela total dependência emocional, realmente? Eu sou uma Que prova viva sentimento de é esse que a pessoa faz isso. sente? Não sabe, não sei. Se me perguntar o que era que fazia você ser tão alucinada ao ponto de ser tão humilhada e fazer questão de acreditar, porque era um relacionamento tão tóxico que fazia tudo isso, mas ele chegava e dizia assim: Você é o amor da minha vida, eu não sei viver em mil mensagens, mil tudo. Eu me apegava àqueles pequenos detalhes, porque como eu queria estar, que eu digo, é muita safadeza minha, né? Como eu queria estar, eu acreditava naqueles detalhes. Mas hoje eu digo, eu sou responsável por todas as consequências da minha vida. Então, pelo aquele relacionamento tóxico e abusivo de 6 anos, a culpa era dele? Não, era minha que eu aceitei. Ah, eu adoro essa frase que diz assim: você me enganou uma vez, a culpa é sua. Você me enganou 2 vezes, a culpa é minha. Porque eu tô me permitindo ficar, Eu né? digo, todo o meu trauma disso foi minha. Eu fiquei porque eu quis, eu aceitei porque eu quis. E eu estou dizendo que Clarissa é uma exceção, sabe por quê? Porque nós temos hoje um número muito grande de mulheres dependentes emocionalmente, porque inclusive já vi várias mulheres, várias clientes que não são dependentes financeiramente, são independentes como Clarissa e que se sujeitam. E eu Tanta era dependência dependente. emocional que eu fico, Jesus, de onde? A pessoa é independente, a pessoa é madura, a pessoa Gente, não precisa dele para pronto. viver. Você tá falando, eu tô dizendo. Presa, Tem um motivo. não há. Mas eu entendo que é assim. Eu imagino que seja um sentimento de pensar assim: se todo homem trai, que aí elas usam também isso como uma autoproteção. Se todo homem trai, eu vou ficar com esse. Eu já conheço, Pronto. então meio que Exatamente. eu amo, eu meus filhos, Eu meio que por outro cansei. igual, Eu é. para outro e ele não vai trair. Gente, eu digo a vocês: nem todo homem trai. Nem todo homem trai. E eu digo isso aqui, eu não estou falando nem assim de uma forma hipócrita, eu vou botar a mão no fogo pelo meu marido, que não é por aí. Mas eu tenho 3 filhos homens e por eles eu boto, porque eu conheço e converso na frente e atrás de mulher, vivencio todos os dias. E eu digo a vocês, nem todo homem trai. Não é assim, principalmente essa nova geração. Pode confiar que você merece e pode ter um E homem que pode. respeite. Eu- Não existe isso de a gente se submeter a isso, porque todo homem trai, eu vou me submeter, porque não é assim. A Que gente não pode necessidade ratoar. é essa também de estar Isso. acoplada a um homem que não lhe faz feliz? Eu confio muito na questão de é melhor só do que mal acompanhado. Eu digo Hoje, madura do jeito totalmente. gente, Que eu não fico pensando, sujeito gente, como não. foi que eu aguentei 6 anos? Gente, a gente Aguentei. chora um dia, 2 dias, o terceiro dia a gente levanta, lava o rosto e Sabe que essa segue. sensação que eu sempre tive, eu sempre achei, eu nunca passei por isso, se passei não sei, né? Nunca passei por saber. Mas eu sempre tive a sensação de que eu não fico numa situação dessa porque eu não suportaria vivenciar isso de ir, voltar e ver. Não é porque eu sou melhor do que ninguém que passa, não. É porque É estrutura emocional olha mesmo. pela minha Tem, vivência, pelas coisas que eu tem já umas passei na minha que vida. aceitam tudo e a gente não aceita nada em relação a E aí isso. não é uma crítica com relação a isso, porque às vezes eu estou num ambiente e que tantas mulheres passaram e aceitaram que eu tenho um pouquinho de vergonha, acredita? De dizer isso, porque é meio como se acha Se melhor do que as achando. outras, que é melhor todo mundo passa, você não pode passar. Não é isso. Hora nenhuma eu acho isso, como a gente já disse. Mulheres lindas e maravilhosas, uma falha no caráter de quem trai. O sentimento é de que, assim, eu não sei se eu suportaria essa dor, assim, de ficar. A Porque convivência, de olhar, de conviver e ver ver que aquilo perdido, aquilo quebrado, aquilo perdendo. Como isso a dói? Poxa, E como deixa isso eu confiança. lhe dói, né? dizer, e Eu sabe acho que é quem um foi? cristal quebrado que não se E não, regenera por e isso, você é uma perde a mágoa constante. confiança, né? E uma coisa que, sabe quem foi que me fez acordar para a vida? Vocês não... Meu pai.
Em um certo, de mais uma das traições, eu estava compulsivamente chorando, abraçada no colo dele. Ele me abraçou como fosse uma criança e ele disse assim: Lília, você viu exemplos desse que você está vivendo dentro da sua casa? Você já me viu tratar sua mãe dessa forma? Eu criei você com todo amor e carinho. Você é uma enfermeira, bem-sucedida, tem um emprego, tem um trabalho. Você não tem exemplo disso dentro de casa, minha filha. Por que você aceita isso se você não tem exemplo nenhum dentro de casa? Gente, isso foi uma tapa tão grande na minha cara, tão grande, que depois de muita e muita luta, eu larguei. Mas ainda, sabe o quê? Naquele do pé. Não vou achar que sua mãe, junto com a minha mãe, de joelho no chão, porque aí invoca também a religião, elas lutavam para tentar se desprender. Eu lembro demais de Edith e Manhinha rezando direto para que eu conseguisse largar o tal relacionamento. E depois eu digo foram as orações dela. Eu digo porque eu não estava disposta a acabar. Eu não estava. Então É eu digo, muito difícil sair. é muito difícil. Eu Deixar. digo, eu não estava. E graças a Deus, eu saí e recebi um prêmio muito mais gigantesco que é o meu esposo atual, que ele é tudo de maravilhoso que eu podia. Então, hoje eu só tenho a oportunidade de viver um casamento pleno, né? Por causa que eu passei por ele e eu aprendi e me separei. Agora, é importante a gente reforçar que eu sempre tive a preocupação de que a gente não sentasse nessa mesa para julgar as decisões e as escolhas de ninguém, e muito menos incitar ninguém à separação, a agir dessa ou daquela forma. Cada pessoa tem sua história de vida, tem cada ação e cada reação e cada decisão, ela passa por uma história diferente, por um percurso diferente que a As gente pessoas não não são iguais, conhece. né? As Então, pessoas não são iguais. Então, também tem casos de pessoas que passaram por traição e superaram, e foi uma fase difícil de determinado momento, e superaram, e hoje nós temos, sem citar nomes, nós temos pessoas também da família que tinham um casamento assim muito ruim, e de uma hora para outra foram tocados pela religião, e isso mudou completamente, e hoje tem uma história totalmente diferente, Diferente. um lar estruturado, abençoado por Deus, eles superaram e foi muito positivo, foi muito bacana. Que bom que ela perseverou e hoje tem essa vida tão bacana, tem uma família tão voltada a Deus e tudo funcionou. Funcionou para ela, de acordo com a decisão dela, como funcionou para a Lília deixar. Cada pessoa tem sua história, tem Cada um sua tem seu trajetória, tem trajetório. sua caminhada. Tem aqueles que nunca vão ter jeito, tem aqueles que vão. E cabe a cada uma saber até onde ela suporta, até onde ela acha que vale a pena lutar, até onde ela percebe que essa história pode virar, que pode reverter e que as coisas podem melhorar. A gente não quer dizer aqui, não, você é uma bobona, tem que deixar, não tem condição de permanecer. Não é esse o ponto. A gente quer dizer que não devemos, de fato, assim, né? O que queremos dizer, ninguém está aqui para ditar regras, o que é certo e o que é errado. Mas, assim, o que eu percebo que grita entre nós é esse sentimento de que não vamos tratar dessa forma, de que todo homem trai ou deve trair, ou isso é normal, que não é por aí, os relacionamentos eles precisam ser respeitados, isso tem que valer, e que a gente tem que lutar por isso, por relações justas, coerentes, verdadeiras, sinceras. Mas isso não quer dizer que se nesse momento não está funcionando, em algum momento vai funcionar. Cada história é uma história. É Ninguém... tentar, as né? restaurações existem, Isso, né? Como ela acabou de falar, nós temos na nossa família restaurações. Aconteceram restaurações, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é que cada um tem que ter sua escolha, que a gente respeita cada um, e a gente está aqui apenas para dar uma voz a essa pessoa para mostrar que existe sim uma dependência emocional de algumas, existem pessoas que não têm dependência emocional, existem restaurações, e quando a gente fala em Clarissa, a gente fala da postura dela como mulher, que ela foi madura, aceitou, e ela não quis continuar. E ela foi E ela elegantérrima, foi né? super elegante, Vixe, né? elegante. É como diz,
A maioria daqui eu acho que iria pro bar. A maioria das Dependendo. mulheres não aceitariam tão fácil, né? Não, isso. Às vezes não, barra, não vai, mas se altera, né? Uma briguinha, um Pelo menos, gritinho, né? Porque você joga passa, tudo na cara. entendeu? Então, mas assim, é sobre isso, essa questão de não julgar, é aquela questão de entender. O que a gente está querendo falar mais é sobre a maturidade, o respeito, né? E a dependência emocional, que a gente precisa entender que existe e que nós, enquanto mulheres, precisamos buscar ajuda também em relação a isso, E né? um turbilhão de emoções, já que a ideia do podcast é sentar e conversar sobre assuntos de mulheres, e a gente sabe que isso é um assunto Ô, muito comum, que muitas já passaram e muitas passarão, que isso faz parte da vida, da nossa história, das histórias que a gente vivencia, que a gente está aqui conversando sobre isso, e quando sai ali descobriu que o meu também fez. Quem é que sabe? Ninguém nunca sabe, né? Ninguém é melhor do que ninguém ou pior do que ninguém. Então, faz parte de tudo isso é entender que desses sentimentos mesmo, sabe? De que, que essa dor tão grande, como reagir a isso? Quem merece tanto, né? passa, lembrar Isso. sempre que passa. Caso você tome uma decisão, ela vai passar. Nenhuma dor é eterna, ela passa. Mas se você também quiser lutar, você lute. Eu acho que eu sou a favor de lutar até certo ponto, até em que não lhe adoeça, até que você tem o direito de tentar salvar o seu relacionamento. Mas e aí? Cada um sabe o ponto que vai, até onde consegue aguentar, né? E a maturidade, ela é um ponto que a Lília de 10, 12 anos, 15 anos atrás, a atitude de Lília agora. Então, hoje, quando eu discuto com meu esposo, da Lília era muito mais afobada, muito mais. Hoje a gente quase não briga, porque a gente conversa muito e se consegue se entender. É raro ter uma discussão em si, porque a gente fica A cansada maturidade até da relação, né? fica Maturidade, é confiança. maturidade. É dizer assim, É, gente, peraí, eu tô cansada até para discutir demais. Então eu vou fazer o quê? Vou esperar um pouquinho para depois conversar e botar os pontos um no outro. Então vai muito. Eu acho que a maturidade vai muito além. Eu acho que é um ponto importante, E um ponto importantíssimo. importante para cada um se perguntar é: o alecrim dourado ele vale? a pena? E Vale a pena ou era só um alecrim dourado? A gente precisa parar e pensar nisso. O que é que é o costume? Eu estou com medo do novo? Ou realmente ele vale essa dor? Né? Quem vale essa dor? Eu penso que para tudo na nossa vida a gente tem que pensar assim: esse momento que eu estou vivendo, ele vale realmente? Porque às vezes a gente vive no automático e não percebe certas coisas. É tão óbvio. Está ali na nossa cara e a gente não vê. Então você tem que parar e pensar e dizer assim: por que mesmo eu estou passando por isso? Por que mesmo eu estou aceitando isso? Eu Por preciso, que vale a mesmo eu pena? preciso? Tem uma Vale a chance pena? de Não dar vale? certo? Isso. Eu estou Né? lutando pelo quê? Não. Não, a gente tem uma coisa muito bacana, tem uma história linda, foi um deslize, eu vou querer dar mais uma oportunidade, eu acredito. Ou não, ou já não valia nada, ou você já vinha sofrendo humilhações, a cada dia você estava morrendo, isso. se Por perdendo dentro, né? nessa relação. Então, esse momento de chegar e olhar, a proposta nossa é de fazer cada mulher que nos acompanha e a gente conversar, é estar sempre fazendo essas reflexões, sabe? O que é que eu estou fazendo na minha vida? De bom e de ruim. A gente não pode viver no automático, não. Acordou, foi trabalhar, correu, fez isso, venceu, Aceitou migalhas. É aceitou como migalhas. igual como Clarissa diz. Eu não aceito migalhas, eu sou a mesa. Isso. Então, eu adoro a questão, eu amo botar papelzinho, gente. Eu acho que quando tá qualquer probleminha, eu digo, vamos sentar, deixa eu fazer uma tabelinha aqui, um de um lado ou do outro, que vale o que não vale, onde tem para consertar. Na hora que eu ver que a balança tá pendendo demais, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Gente, é o seguinte: mulher não precisa levantar a voz, basta ela levantar a cabeça. Essa é a nossa mensagem de hoje. Seja qual for a sua escolha, seja qual for a sua decisão, você só precisa saber que você não precisa baixar a cabeça. Mesmo aceitando alguma relação, mesmo ou não, de qualquer forma, se mantenha, se respeite, porque quando a gente se respeita, a gente faz com que o outro também nos respeite. Amar-se. Amar-se. Essa primeira sensação, Amar-se. amar-se. Amar-se
e respeitar-se. Então, a gente para, olha para toda a situação, para tudo aquilo que está ali colocado, está posto na sua vida e pensa: eu me amo e eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim. E toda decisão que eu fizer tem que ser pautada nessa decisão. Né? Toda decisão está pautada nessa decisão, foi decisão demais aí. Mas que, enfim, que tudo que paute a nossa vida seja se respeitando, não é passando por cima de ninguém, mas é sabendo que em algum momento você tem que olhar para isso, você tem que parar de salvar o mundo, você tem que parar de segurar todas as barras e pensar um pouquinho em si mesma e seguir confiante, porque é possível sim ser feliz, mesmo que aconteçam essas coisas na nossa vida, porque problemas nunca vão faltar. Vai faltar a nossa decisão de virar o jogo, de olhar para si mesma e de ser feliz apesar de tudo. E nunca, nunca esqueçam, ou não pensem assim. Ah, se eu deixar, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou encontrar, né, uma pessoa boa, porque homens bons não existem. As vidas Homens se bons não existem. refazem, tá, Isso, gente? as vidas se refazem, homens bons existem, e só você que pode dar essa chance a você mesma. Não é mais ninguém. Papo sério, alma feminina e bom humor. Até o próximo episódio. Mande a sua historinha pra gente, tá? Tchau, tchau, Tchau! pessoal. Beijos!